Quando a pessoa pergunta quanto tempo demora para fazer um 6 em 7, ela quer saber, tô do zero, não sei nada agora. Daqui a quanto tempo eu vou fazer um 6 em 7? Difícil a pergunta. Uma pergunta tanto quanto difícil. E por que é difícil? Porque, assim, o 6 em 7 não é automático. Não é tipo um dinheiro na poupança que você bota e ele vai rendendo, aí você calcula o rendimento e depois de quanto tempo vai transformar aquele dinheiro em, enfim. Ele envolve alguns fatores. Envolve o cavalo. O que é o cavalo? O mercado, o produto, né? Aquilo que você está vendendo, o serviço, né? Aquilo que está sendo oferecido em troca de dinheiro, envolve isso. Envolve o mercado daquele produto. Né, se o mercado está subindo, está descendo, o mercado está mais comprador, menos comprador. E envolve o jockey, o piloto do carro. Envolve muito aquilo. E depois envolve também o quanto o piloto quer intensificar. Né? Quando o piloto está... Em que fase da vida está o piloto? O piloto está na fase da vida de trabalhar 100 horas por semana? Ou está na fase da vida de trabalhar 10 horas por semana nesse projeto? Ou está na fase da vida de trabalhar 40 horas por semana? E isso tudo influencia o fator aleatoriedade. Né? A única pessoa que sabe quanto tempo demora para fazer uma coisa, que tem capacidade de previsão do futuro, é lá em cima. Né? O cara lá de cima. Exatamente. Só que com o tempo, quanto mais alunos a gente observava, mais a gente via um padrão. E um padrão não significa certeza, mas é um padrão. Uhum. Antigamente a gente não sabia quantos lançamentos demoravam para fazer um 6 em 7. Não sabia. Hoje a gente consegue observar em média, quando a gente observa principalmente o insider, que demora 7. Então aí tem um dado na curva. 7 lançamentos internos. E lembrando que do jeito que a gente orquestra todo o movimento para chegar ao 6 em 7, a gente primeiro constrói Roma, depois constrói a audiência, depois faz o conteúdo, depois distribui, entra na fase de lançamento e captação. Primeiro lançamento de semente. Ótimo. O segundo lançamento interno. A quem ainda não entendeu nada do que eu falei, vê os episódios passados, principalmente o episódio de os tipos de lançamento, o que é como criar uma audiência capaz, os 3 tipos de lançamento. A gente falou 1 hora sobre os 3 tipos de lançamento. Então são 7 internos. Para o cara fazer um semente e depois fazer 7 internos, em teoria são 8. Né? São 8 lançamentos, 7 internos. Uhum. Em teoria, espaçados mais ou menos entre 2 meses. Por que é 2 meses? Porque a gente começa a observar no Insider que esse é um tempo óptimo para relançar. Quer dizer que você não possa fazer mais rápido, não quer dizer que você possa demorar. Mas, geralmente, é o que a gente faz e tem funcionado muito bem. Tem aplicado esse protocolo e tem funcionado muito bem. Não é a verdade e tal, mas geralmente isso. Então, se você faz 8 vezes 2, se a gente gerar uma média de 2 meses, dá quantos meses? 8 vezes 2 é 16 meses. 16 meses. Só que a vida não é perfeita. Não sei se é a sua, não tem imprevisto, aquela coisa toda, enfim. Tem trocentos imprevistos. A gente coloca mais 2 de lambuja. Uhum. Vai para 18. 18 é quanto tempo? 1 mês, 1 ano e meio. Então, quando você estiver orçando esse projeto, se você tiver a fim de dedicar de verdade, e aí o que é dedicar de verdade é diferente. Quanto tempo demora para passar no concurso? Depende. Sim. Depende de quem está estudando. Olha, eu dando exemplo de concurso, né? Depende da prova do concurso que você está querendo passar. Depende das suas aptidões em relação àquela prova. Depende do tempo que você pode dedicar. Depende de quantas vezes vai ter concurso, depende do tempo que você vai dedicar e depende de como é que você dedica aquele tempo. Exato. Você dedica aquele tempo enquanto está cuidando das crianças, você tem uma performance de estudo, pelo menos. Você dedica aquele tempo com o celular do lado, enquanto surfando na internet, ou você dedica aquele tempo com atenção plena, voltada. Então depende muito. E até técnica, existe técnica de estudo, inclusive muita gente Total. inclusive faz faixa preta, tem faixa preta que só ensina técnica de estudo. E eu acredito muito que funciona, inclusive. Sim. Eu acredito que uma hora ou outra eu vou colocar meu filho em umas aulas dessas, só para ele aprender a estudar. Exatamente. Vai diminuir tempo. Mas dito tudo isso, demora muito tempo. Mas as pessoas querem orçar um tempo. E esse tempo não é uma garantia. Falo aqui, não é uma garantia. Tem gente que vai fazer em dobro disso, triplo disso, tem gente que vai fazer na metade disso, quiçá num 10º disso. Mas eu acho que se você está entrando num projeto 6 em 7, hoje em dia eu já posso falar orça
orçar. E você fala orçar mesmo, né? De fazer um orçamento. Sim. Orça. Se você está entrando, querendo fazer 150% dos seus 50%, então tem os 50% que você faz. Orça 18 meses. Pensa que esse é um projeto de 18 meses. Agora, se você falhar um lançamento nesses 18 meses, a cada falhada, cada coisa que você vai fazendo, vai estendendo o projeto. E, cara, dá para eu trabalhar 200 horas por dia hoje e fazer ele em um mês? Não é impossível, mas é o síndrome da mulher grávida. Para fazer um filho, você precisa de uma mulher e 9 meses. Se você tiver 9 mulheres, você faz o filho em um mês? Não faz. Não faz. Filho não faz. É o caso extremo disso. Não faz mesmo, né? Você pode até fazer em 6 meses. E correr alguns certos riscos, aquela coisa toda que faz. Mas o ideal é uma mulher em 9 meses. Então, eu não aconselho se apressar o processo. Geralmente, é o que vai... Se você está 100% comprometido com isso, se você está fazendo 100% dos seus 50%, tudo que está lá, quiçá mais. Se você... É geralmente isso que vai tender a demorar. Geralmente. Ao observar, eu acho que esse é um tempo que eu orçaria para mim se estivesse começando do zero. E definitivamente não é uma promessa. Não existe garantia alguma. 6 em 7 não é típico, porque a maioria das pessoas não faz o que tem que ser feito. E porque eventualmente acontece o que eventualmente eu não sei, que pode acontecer. Então não é uma promessa. E a pessoa que está entrando, ela tem que orçar essa possibilidade. E ela vai orçando. E ela vai fazendo esse projeto. Então, pensa no seu projeto do 6 em 7 como um projeto de, pelo menos, 18 meses. Érico, mas aconteceu no primeiro mês. Aconteceu. Vários exemplos aconteceram mais cedo. É raro fazer em um mês. Muito raro. Para começar do zero, né? Absolutamente zero. Sem Instagram, sem nada, sem reputação. Mas se você tem um projeto de 18 meses e está querendo fazer esse projeto em 18 meses, é possível. Quiçá... agora eu vou falar. Como é que eu vou falar que é típico? Eu não sei. Eu não tenho como olhar para a Natane e falar assim, você está dedicando o que você devia dedicar. Do mesmo jeito que eu não tenho como olhar para um concurseiro se ele está realmente estudando aquela parada. Ou se ele está mais ou menos enrolando. Então, se você quer uma referência, e é isso que você procura, só de referência, eu aconselharia você orçar pelo menos 18 meses. Sem garantia nenhuma. Por quê? Porque eu estou vendo que isso é um tempo razoável para fazer quando você está dedicado. Se você quer garantia, aí você tem que rezar e ter uma conexão lá com o divino para ele te falar quanto tempo vai demorar, porque só ele que sabe. Dito tudo isso, eu vejo muitas pessoas que são irrazoáveis conseguindo nesse time frame, com 7 lançamentos internos. Não é só o tempo, né? O tempo passa. 7 lançamentos internos de um semente. Dividido em 2 meses, mais ou menos cada um, e deixando 2 meses aí de lambuja para a coisa acontecer. Fora isso, tudo que tem que ser feito entre um lançamento e outro, né? Não é só lançar, né? Tem todo um processo de fazer o conteúdo, redistribuir, recriar audiência, refrescar a audiência para lançar de novo.